Boa noite a todos. Meu nome é Paulo Moreira, sou proprietário da Core Turismo e Eventos e idealizador do projeto Gente Como Você. Para você que está assistindo o nosso vídeo pela primeira vez, o projeto Gente Como Você é um projeto que tem como finalidade trazer convidados para contar sobre as experiências pessoais, experiências profissionais, casos de superações, projetos sociais, que é bem bacana, como a gente teve ontem com Bruno Domingos, do Marmitinhas com Amor, como a gente vai ter também segunda-feira, uma semana de lives, semana que vem também imperdível. Acho que a semana que vem, talvez seja a semana que a gente vai ter mais diversificação dos assuntos que até hoje a gente teve, tá? Hoje a gente vai entrevistar Gabriel Cavalcante, 21 anos, estudante de educação física, amante dos esportes das areias do Rio de Janeiro e que de repente se deparou fazendo narrações de esportes da Zona Sul do Rio de Janeiro. Biel Cavalcante, como é conhecido pelos amigos, é um cara muito solto, muito despachado, tem muitas amizades e vai contar um pouquinho da história dele pra gente aqui no Gente Como Você. Antes de convidar o Gabriel para interagir com a gente, gostaria de falar para vocês sobre a campanha do agasalho que está rolando aqui no Gente Como Você. Campanha do agasalho, vocês podem procurar lá no feed. Todos os sábados, não, 3 sábados até dia 1º de agosto, a gente vai estar passando nos condomínios ou nas residências que as pessoas tenham interesse de doar cestas básicas, material de limpeza, agasalhos, cobertores ou roupas, tá, gente? Então, fiquem espertos, vamos trazer solidariedade nesse momento agora de frio e gente como você tá aí para ajudar todo mundo. Galera, vamos dar uma olhadinha aqui para ver se o nosso convidado Biel já está aqui com a gente. Não, ele ainda não chegou, tá? Eu ainda não decorei, hoje eu estou super atrasado, não tive tempo de botar aqui no rascunho aqui quais serão as lives da semana que vem, mas eu sei que segunda-feira tem uma ONG, vai ser uma história bacana, lá de Teresópolis, tá? Da terra do ultramaratonista Luiz Vieira, uma ONG que toma conta de animais, gatos, cachorros, bem legal a história da Elizabeth. Na terça-feira a gente vai ter o Ronaldinho do Leme, cara, o cara fera do futevôlei, foi um dos primeiros a seguir, a evoluir o esporte e tem uma história de superação bem grande, onde o esporte ajudou muito ele. Na quarta-feira, vamos ver quem é. Na quarta-feira não tô lembrando, nem na quinta. E na sexta, Bruno Monjardim, direto de Portugal, tá? Vai estar aqui com a gente para bater um papinho. Ó, o Biel Cavalcante já está aqui. Mandar um alô para ele aqui. Vamos lá, deixa eu fazer a solicitação dele aqui. Biel Cavalcante. Show, Biel. Já fiz aqui a solicitação para a gente bater aquele papo aí. Papo bem descontraído com o Biel. Salve, salve, meu amigo. Tudo Bom te bem? ver. Tudo em paz, Biel? Tudo, graças a Deus. E com você? Pô, tudo em paz. Melhor agora que estou com a tua presença aí para a gente bater aquele papo de esportes aqui das areias do Rio de Janeiro. Bem legal. Bem legal, bem legal. Biel, pô, de vez em quando eu passo aí pelos torneios, né, que rola agora nem tanto porque tá parado e sempre te vejo ali sentado numa mesa narrando os eventos esportivos que rolam nas areias aqui do Rio de Janeiro. E queria saber, cara, um pouquinho de como é que surgiu. Eu lembro que, né, a gente tem uma diferença de idade grande. Eu conheço teu pai jogava futebol comigo aqui em Copacabana. Quando eu jogava, né, infelizmente, as minhas hérnias de disco interromperam a minha carreira amadora de jogador de futebol. Mas na época boa do futebol aqui que eu podia jogar, teu pai jogava aqui os times aqui nas redes, nas arenas da Santa Clara, né? Aí eu via você pequenininho já brincando com a bola
e sei que você se tornou um bom jogador de futevôlei. Mas o que me te fez convidar foi a questão da narração, né? Da narração dos Perfeito. esportes de areia. Biel, como é que começou esse interesse por narração de esporte, né? Ser um narrador esportivo? Então, Paulo, primeiramente também dar boa noite para a galera que está entrando agora aí. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar falando um pouquinho desse esporte, também da questão da narração, que muita gente me pergunta também, mas fica difícil ficar falando com todo mundo ao mesmo tempo, e é até bacana falar e mostrar isso na live, né? Então, como começou, cara, foi muito aleatório, porque mandar um abraço pro Ronaldinho, abraço Ronaldinho, fenômeno lá do Leme. Tá Tudo terça-feira com a gente o Ronaldinho. é Terça-feira vai estar na live aqui do Gente Como Você. bacana, bacana, vou assistir, hein? Vou Vai ser assistir. boa. Tudo começou desde assim que eu sou pequenininho, né? Eu sempre gostava, como você falou também, sempre jogava um futebol por conta do meu pai, com a bola. Mas desde a época da escola eu tinha um programa de rádio. Me convidaram na época para fazer um programa de rádio para falar dos 4 grandes do clube do Rio. Assim, como não quer nada, também não recebia nada. Poxa, Biel, vem aqui, vamos trocar uma ideia. Você gosta de esporte? Aí eu fui. Início na época da escola fazendo isso, aí, poxa, fiquei um pouco mais conhecido na escola por estar fazendo essa questão do rádio. E com isso, uma vez, né, começaram a surgir também os campeonatos de fute-mesa na época. E de futevôlei também. Eu só jogava os campeonatos, eu nem me ligava muito nessa questão de narração nem nada, e na época também não tinha. Era uma coisa, né, uma coisa nova agora no momento. E aí, na época, o Léo Tubarão, que me deu a oportunidade, falou, pô, vem aqui que vai ter um campeonato de fute-mesa aqui no Jockey e eu quero que você jogue, escolhe um parceiro. Me chamou para jogar. Eu falei, beleza. E na época eu chamei o Fontinelli, né, o filho do Dorival, que sempre também frequenta lá a rede. E eu falei, vamos, Diego. Aí o Diego topou e tudo. Quando eu cheguei lá, a gente foi desclassificado, perdemos, acho que a semifinal. E aí o Léo virou para mim e falou, olha, como você trabalha na rádio, eu tô querendo implementar um canal ao vivo pelo YouTube com a narração do fute-mesa. Será que você tem interesse? Eu falei, Léo, vou te confessar que eu nunca narrei assim, porque o fute-mesa é uma coisa muito dinâmica, né? A bola não cai, a bola não para, é muito difícil. E na rádio é totalmente diferente. Você fala pausado, já tem a pauta sobre os 4 grandes, sobre o que você vai abordar, o assunto. E lá eu não conhecia muita gente, porque assim, no fute-mesa, claro, no futebol você já tem a galera conhecida, já tem um jogador famoso, né? Você já sabe os nomes, porque eu sou narro profissional no futebol. E no fute-mesa era muita gente desconhecida, aleatória. Então, eu falei, Léo, não vou mentir para você, eu posso tentar. Mas se você vai gostar ou não, já é outra história. Ele, não, faz o seu melhor. Aí eu falei, beleza. Aí narrei, né? Como não quer nada. Aí ele até botou um outro menino também na hora para me ajudar. Aí ele falou, deixa só o Biel aí, deixa só o Biel. Eu falei, beleza. Aí chegou no final do torneio, narrei tudo, né? Meio lá, meio cá, assim, do meu jeito. Ele falou, poxa, você pode vir amanhã? Eu pensei assim, eu falei, pô, mas para jogar? Porque eu acho que era o misto. No caso, eu joguei o masculino e no dia seguinte seria o misto. Para jogar e tal. Aí eu, tudo bem. Beleza. Aí quando eu cheguei no dia seguinte, só que ele não me falou. Eu cheguei no dia seguinte e ele falou, pô, Biel, eu não quero que você jogue, eu quero que você narre para mim. Eu não falei nada, eu falei para você vir jogar, para também não te causar pânico ou desmotivar ou algo relacionado. Aí desde aí, ele, cara, vou te botar nos eventos de futebol, e aí surgiu o Biel Cavalcante, narrador. Como não foi nada, assim, do nada surgiu, eles narrando um fute-mesa, foi isso, no Jockey. E o fute-mesa deve ser, assim, nunca joguei, hoje em dia eu não posso mais, o máximo é aquela altinha na beira da praia, mas o fute-mesa é um esporte bem dinâmico, né? Então, assim, é uma narração muito difícil. Muito difícil, Paulo, muito difícil, porque jogam 4, né? 2 para cada lado. Então, claro que no futebol você também tem a dupla, né? Mas o fute-mesa a bola não para, a bola não cai. Você tem que saber os ataques, tem que saber os nomes dos ataques, porque são totalmente diferentes do futevôlei e também do que a gente conhece, porque é um esporte novo, o fute-mesa. Então tem que estar sempre ali. Agora, por exemplo, vou te dar um exemplo, podia subir na mesa, que é aquela cortada, que eles chamam também de shark, né? Que é aquela cortada. Agora não pode mais subir na mesa com a nova regra. E aí você tem que tomar cuidado, porque na hora que você vai atacar, tem como se fosse uma linha imaginária na mesa,
É igual uma mesa de ping-pong, só que ela é um pouco curvada, né? Côncava. Tá bom. E ela tem uma tela de acrílico. A galera não pode passar um pouquinho daquela tela, mas ela pode passar o pé, mas não pode passar da linha. Então, assim, são coisas que só quem, né, joga e também vai vendo, vai lendo as regras, vai sabendo. E a bola não cai, é lá e cai, então já errei muito nome também. Foi bem bacana, mas também foi uma prova de fogo. Bacana, bacana isso, muito legal mesmo. E assim, Biel, tu tem você até me passou, né, que não, eu era jogador, agora eu sou ex-jogador, mas que história é essa? Para mim, 21 anos, cara, você tá em, pô, uma idade excelente para continuar a carreira de jogador. Por que você se considera ex-jogador? Eu não entendi muito bem, falei assim, não, vou deixar para fazer essa pergunta quando a gente estiver lá na live. Então, ex-jogador, porque o que acontece? Desde pequeno, né, eu ficava na rede jogando futebol, a galera brincava, pô, o Gabriel fica só se jogando na bola. E eu fui tomando gosto, né? Também por conta do meu pai, que já jogava futebol na época. Fui tomando gosto. Aí eu comecei a jogar os torneios, jogar. E os torneios que eu falava, pô, esse torneio aqui eu tenho que chegar e tenho que ganhar. Eu ganhava. Escolhi minha dupla e tudo. E aí eu fui entrando naquela questão de, não quero mais jogar torneio, porque tem que ficar o dia inteiro sem comer. Ou então, né, come mal, tem que pagar a inscrição. Às vezes não tem uma premiação boa, não tem um retorno, porque você paga, por exemplo, 175 a dupla de inscrição. Na época não tinha muita premiação em dinheiro, né? Era mais um troféu, o cara te dava uma água e uma camisa. Então, fui cansando daquilo, fui cansando aquele sol também na cabeça, porque ficar o dia inteiro jogando, passa protetor, espera o seu jogo, mais de 200 atletas, eu jogo tipo 9 da manhã, depois só 2 da tarde. Então, assim, fui cansando daquilo. E quando eu entrei nesse ramo da narração, na época foi futebol, foi o primeiro torneio que eu fiz, foi o jogo contra do Léo Tubarão também, que foi aqui na Constante Ramos, aqui em Copacabana. E, cara, eu vi os profissionais jogando e vi que eu podia entrar nesse ramo, ficar mais conhecido narrando e não jogando. Então, assim, eu sempre brinco por conta disso. Pô, ex-jogador, porque eu me aposentei, entre aspas, né, de jogar torneio, porque todo mundo me chamava, vamos jogar. Só que eu falava assim, poxa, eu não posso jogar e narrar ao mesmo tempo, eu tenho que escolher uma coisa ou outra. E aí eu falei, vou me aposentar dos jogos, claro, jogo um ou outro brincando, mas quando assim, me chamam para narrar mesmo, e eu até prefiro, porque além de ganhar também, né, claro, um cachê bom, eu fico conhecido, porque eu narro para o YouTube, narro transmissão ao vivo também, diretamente lá no ambiente do local, e todo mundo me conhece como o narrador do jogo contra. Então eu falei, cara, vou investir nisso e por isso que eu me aposentei, entre aspas, do ramo. Atualmente só tem jogado de forma recreativa. Final de semana lá na rede com meu pai. Fora isso, só para dizer que eu não joguei, para dar um gostinho para a galera, final do ano passado, eu joguei um torneio de jogo contra que, no caso, não teve profissional, porque eu sou narro profissional. E quando não tem profissional, eu posso jogar ou não. E aí eu joguei lá e fiquei em segundo. Joguei a categoria para brincar lá com um amigo, fiquei em segundo, mas também, cara, vou te falar, cheguei 7 da manhã, saí 7 da noite para nunca mais. Não, legal, legal. Tá entrando aí, até você falou nessa questão de jogar, né? Quem está nos assistindo aqui é o Marcelo Silva, que campeão mundial de frescobol. Abração, Marcelo. E é o esporte que hoje eu pratico, frescobol. Até voltei a jogar essa semana, né? Fui lá no Leme, lá tem um pessoalzinho jogando lá no cantinho lá, e eu também. Eu entro nos campeonatos quando é amador. Tem um campeonatinho ali em Ipanema de amador, eu vou lá e entro, que é a minha chance, né? Profissional, realmente, eu tô fora. Assim, Marcelo, mandar um abraço para ele também. É muito bacana ele. Eu vejo que ele fica, acho que aqui na Bolívia também, ou na Figueiredo. Marcelo fica aqui em frente ao Merit. Ele tem uma escolinha isso. ali, inclusive de futevôlei também. Marcelo também é profissional do futevôlei. Já joguei contra ele. Já joguei contra ele Do futevôlei e do frescobol. Mas assim, o Biel, você depois que descobriu que a narração era legal, né? Que tinha uma remuneração que te atraía também mais do que o futevôlei, né? Você estava contratado ali, você recebe. O futevôlei, você entra no torneio, você tem que chegar em primeiro para ganhar um troféu e às vezes nem remuneração tinha, né? Então, isso assim, se chegar também. Né? Se chegar, você tem um esforço enorme. Às vezes passa o final de semana inteiro e como narrador, legal, fazendo o teu nome nas areias aí de Copacabana, da Zona Sul.
E precisa de treinamento para ser narrador de futebol? É uma coisa que bateu assim na hora que eu fui montar a tua pauta ali. Eu falei assim, pô, será que o cara treina no espelho? Questão de voz, aquecimento de voz. Tem isso Então, para o narrador? tem. Tem. Muita gente acha que é só chegar e fala o que você quiser e, cara, não é assim. Porque eu fico de 7 da manhã até as 7 da noite sozinho com o microfone narrando. Sozinho. Então, assim, é um desgaste absurdo. Eu saio praticamente sem voz, né? Porque eu fico o dia inteiro. São muitos jogos, se eu não me engano, acho que 30 jogos, porque tem que narrar as fases de grupos, aí depois você narra o mata-mata, aí a semifinal são 3 sets, e aí a final 3 sets, e às vezes ele bota o pessoal da quadra do amador também para jogar, fazer a final aqui ou do Master. Então, cara, um desgaste muito grande, mas assim, o que eu sempre faço, um dia antes do torneio, eu sempre tento ficar em casa, não tento ir pra balada, pra nada. Tento também não beber ou comer algo gelado, tomar algo gelado, porque afeta muito a garganta. Tento fazer sempre também um gargarejo ou algo relacionado ao gengibre para ajudar, né, para ficar um pouco mais forte. No dia, eu tento não. Muita gente me oferece quer água, tá tudo bem e tal, mas só que muita gente quer me dar água gelada. E ao mesmo tempo, como eu estou fazendo muito esforço, aqui está muito quente. Então, se eu tomar uma água gelada, vai dar problema. Então, eu sempre levo minha garrafinha, já uma água meio morna, né? Mais morna. Mais morna. E, assim, a questão do treinamento também que eu faço, eu pego, sempre que acaba os torneios, eu pego durante a semana, no caso fica gravado no YouTube, eu vou lá, acesso e fico revendo. Aí poxa, eu posso melhorar a fala nesse lance, eu posso botar um timbre maior ou melhorar. Eu te dar um exemplo, o saque. Eu sempre falava, o Paulo vai sacar, o Paulo sacou. Agora eu falo Paulo no serviço, entendeu? Então, assim, são coisas que eu vou melhorando, revendo meus vídeos, ou então até mesmo bordões de outros narradores que eu posso não copiar ele, mas posso puxar dessa maneira. E aí eu vou me reinventando. Aí chego no dia, boto em prática, até brinco com o Léo, é um prazer inenarrável estar aqui ao vivo, aí o Léo começa a rir, então é bem bacana. Ou o cara vai levantar, ele, poxa, a bola lá no segundo andar. São coisas assim que ficam bacanas, a galera gosta e lúdica. Então, não é uma coisa assim, o Gabriel tá só naquilo, só naquilo. Não, vou trocando toda hora. A maneira de falar, de brincar, interage com o público, mandar um abraço, um salve. Claro que vai chegando no final a garganta, né? Quando chega na final, que tem que dar o máximo. Poxa, ainda mais sozinho é complicado. Muito É complicado. verdade. Eu vejo isso que, assim, nesse projeto que eu estou fazendo de lives, né, de chamar as pessoas para bater papo, de trazer informação para as pessoas de vários ramos, né, vários profissionais de várias áreas, né? E eu, às vezes, eu revejo as minhas lives, né? E aí eu pego aquele vício de vocabulário. Né? Pô, toda hora eu estou falando isso, toda hora eu estou falando Verdade. isso. Não, eu tenho que corrigir, eu tenho que corrigir. E por mais que você veja, eu ainda peco falando determinadas palavras, né? Cometendo erros, né? E isso é bacana da sua parte. Você não é só sentar ali e narrar. Tem Exato. o pós-torneio, em que o narrador esportivo ele tem que rever o seu trabalho para poder corrigir aqueles vícios e aquelas coisas que acontecem, né? O Biel, o que eu percebo, eu não sei se é verdade, talvez, a gente estava batendo um papo, né? E eu te perguntei sobre a questão, se você tem interesse de seguir, né? E você falou assim, olha, Paulo, eu tenho outras ideias, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Mas, assim, o que eu vejo como espectador, né, de um torneio, ou telespectador, quando é transmitido, é que é sempre a mesma turminha, né? Parece que é uma profissão muito fechada, muito Sim, restrita, né? sim. É por aí, porque você vê que, assim, não surgem novos narradores, né? É sempre aquela mesma galera e como me parece que o narrador ele tem uma expectativa de carreira muito alta, né? Tem narradores aí que vão até 70, 80 anos, né? É difícil realmente seguir uma carreira? Paulo, é muito difícil. A gente tem até como base o Galvão Bueno. Você pega aí, ele já estava para se aposentar, né? Vamos botar agora um narrador mesmo oficial aí, conhecido do futebol. Ele ia se aposentar na última Copa, né? Se o Brasil fosse campeão,
Já tava, pô, terminar com chave de ouro. Você vê que ele já deve estar com uns 70 por aí ou mais, não sei. Posso estar falando besteira. Mas o Arnaldo se aposentou. Já era pro Galvão ter se aposentado. Você tem novos narradores, você tem o Gustavo Villani, você tem até o próprio Luiz Roberto, que também é conhecido. Mas o Galvão tá sempre lá. Jogo oficial, jogo da seleção brasileira ou alguma final, o Galvão tá sempre lá, né? E a questão, assim, eu não digo que é uma panela, mas hoje em dia tudo é contato, né? Você tem um contato ali, você tem contato do fulano lá. Então, quem não fala, quem não tem boca não vai, quem tem boca não vai a ramo, perdão. Eu vejo que assim, na questão da narração, no ramo do futebol, do fute-mesa, dos esportes em geral, da altinha, do vôlei de praia, é muito difícil, porque a galera, cara, não é questão que tem medo, mas ela tem vergonha de falar. Na época, quando eu comecei, o Léo até falou, antes de me testar, no caso, ele deu o microfone para 3 pessoas. Um pegava o microfone, passava para o outro. Não, fala você, fala você. E isso ao vivo. Então, assim, você vê que tinha um certo receio, uma vergonha. Muita gente não gosta, né? Eu digo botar a cara mesmo, falar, não, é isso, tem que falar mesmo. E isso eu acho que é um diferencial. Não é, ele nasceu com dom para isso. Pelo contrário, pô, a internet, hoje em dia, quem diria que eu fosse pensar em fazer live, né? Tá aqui conversando com você. Então, muita gente não faz live porque, cara, né, tem medo, tem vergonha de ficar ao vivo, falar com os outros, mostrar a opinião, expor. Então, eu vejo que é um mercado muito fechado. Essa questão da narração no esporte, né, que eu trabalho. Porque só tem eu e mais um rapaz. Mais ninguém nesse ramo. Então, por isso que eu estou investindo nesse ramo, né? Já vejo que a galera de Niterói me chama direto, Irajá, poxa, outro dia me chamaram de Espírito Santo, mas eu falei, pô, aí também a questão da passagem já ficou um pouco mais complicado, mas assim, só tem eu e um rapaz, e aí ele cobra um valor X, o meu valor é X, independente se ele cobra mais barato ou mais caro, o meu valor é esse, e nesse ramo a galera acaba não aparecendo muito, né? Então, por isso que a gente vai prolongando, e vai até quando der, quando tiver voz. E pode ser que você continue ou realmente não é o desejo? Se de repente tiver a oportunidade para narrar um torneio de vôlei de praia, eventos maiores, né? Você toparia e você seguiria com esse... Então, Paulo, toparia sim. Eu até falei para você em off, né? Eu vejo como hobby, porque eu faço faculdade de educação física e, no caso, eu sempre gostei de esporte. Também já fiz faculdade de comunicação, eu fazia as duas concomitantes, fiz até o 3º período de comunicação na faixa. E, cara, desde pequenininho eu gostava, por conta da questão da rádio, a escola também incentivava, então desde pequenininho eu gostava. Mas no momento eu levo como hobby, claro. Mas lá na frente eu seguiria essa carreira sim, porque o financeiro é bom, porque também final de semana, sábado e domingo, você não tem evento durante a semana, você só tem evento final de semana. Então, para mim é um a mais. Claro que eu seguiria a carreira como, um vôlei me chamou. Mas eu acho que na questão de ser já uma arena, um vôlei e tudo, eu teria que me preparar melhor. Claro, fazendo cursos de oratória, cursos de rádio, né, que já me ofereceram bastante também. A questão da fono também, às vezes, ajuda muito, né? Como se preparar, como cuidar da voz. Eu tive até um contato com um rapaz que ele é puxador de escola de samba. Ele é da Mocidade. Acho que é o Xande. Enfim, não me recordo o nome agora. Eu não minto, Vander Pires, lembrei. Vander Pires. Ele é o puxador da Mocidade, né? Quem não conhece do carnaval. E comentando comigo, caramba, Biel, você está fazendo isso agora? Aí eu peguei umas dicas com ele, né, da questão do gengibre, da questão do gelado, da água. Ele falou, olha, cara, sempre que for fazer também, não sai um dia antes. Eu preparo, no caso, ele se prepara o ano todo, né? Então, ele também não pode tomar muita coisa quente para afetar a voz. E eu fui pegando mais dicas. E aí, no caso, eu seguiria a carreira assim. Seguiria. É uma coisa que eu gosto. Você tocou numa questão que realmente a timidez, né, dificulta muito o falar ao vivo, né? Com a presença de torcida, é sempre muito complicado. Eu vejo que às vezes eu tenho convidados que têm experiências de vida, de superação,
que valeria muito a pena contar para as pessoas. E quando eu convido ela para participar de uma live, ela fala, não dá. Mas eu falo assim, você esquece as pessoas que estão nos assistindo e conversa comigo. Tenta soltar, algumas pessoas acabam aceitando. Falam que ficam nervosas, chega na hora, fala demais, se solta e faz uma excelente, né, uma apresentação, né? E realmente isso pode ser que dificulte as pessoas quererem buscar. Mas eu acho que a questão da... Você fala, acha que não, mas eu acho que existe uma panelinha dentro do jornalismo, que você sempre vê aqueles, né? Pô, puxaram o Escobar para ser narrador de futebol, né, cara? Eu acho que foi um desastre, ele foi afastado, ele narrava, assim, pessimamente, mas é um excelente apresentador. Sim. Ele faz um Globo Esporte maravilhoso, cara. O cafezinho com o Escobar, né? É bem legal. Mas ele, como narrador, já... Aí, de repente, volta com o Luiz Roberto. Pô, aí bota o Galvão Bueno para narrar novamente. É bem complicado, é por aí. O Escobar, só fazendo uma adendo, o Escobar, claro. Começou no rádio também, né? Ele ficou no rádio. Aí tentaram botar ele no Carioca, na época, ao vivo pela Globo. E aí, é o que você falou, não deu certo. E só mandar um abraço aqui pro Márcio Arruda, que entrou também, pra Mariana, que tá me acompanhando, o Jogo Contra, o Rômulo também, que entrou. E, galera, dedo no coraçãozinho aí, vamos curtir a live, hein? Tá certo. Biel, o Paulo Andrade, da ESPN, diz que o maior desafio do narrador é misturar a técnica com a emoção, porque o narrador, ele precisa, não é só, né? Ele tem que trazer emoção para o público, né? Sim. Né? Realmente você tem que chamar o público, você tem que chamar. Justamente, realmente esse é o segredo. A técnica com a emoção, né? Levar essa emoção para o espectador. Com certeza, Paulo, porque se você fala assim, você tem um narrador Biel Cavalcante e você tem um narrador Joãozinho. Aí, caramba, hoje o Biel que vai narrar, mas por que eu quero assistir o Biel? Porque o Biel, ele traz o público, ele tem um carisma. Então, cara, eu prefiro muito... todo mundo reclama do Galvão, mas eu prefiro assistir o Galvão narrando do que o Luiz Roberto. Por quê? Pô, ele tem um diferencial, né? Ele tem uma voz no final, quando sai o gol. Eu acho o Luiz Roberto um pouco morto em relação a isso, né? O Galvão dá aquele... A gente diz um grito, né, no final. Mas eu vejo que você tem que chamar o público. Eu acho que até a galera da ESPM, né? ESPM que falou? O Paulo Andrade da ESPM. Paulo Andrade. Tem total razão, porque se você não tem carisma, não traz o público para você, eu tô ao vivo pelo YouTube, aí eu não mando um abraço para ninguém, ou então não falo assim, né? Caramba, de um jeito que a galera pergunta aqui, eu goste. Ou então eu fico falando, ele bateu, ele chutou, sem emoção. Então, a galera vai, poxa, eu não vou assistir isso, tá muito chato. Pelo contrário, tem que subir a audiência, né? Então, eu tenho que trazer o público nesse sentido. E deve ter uma diferença muito grande de você narrar para os torcedores, né? Total. E narrar para uma rádio ou uma televisão, né? Porque você não está vendo ali se as pessoas estão gostando da sua narração ou não, né? Quando você está narrando num evento na praia, como eu já te vi narrando um torneio de futebol, você tem que chamar aquele público que está ali. Parece que é mais difícil, não é ou não? Paulo, vou te confessar que eu comecei, no caso, com a questão, né, da rádio, claro, uma cabine fechada e tudo, e depois eu fui para a questão do YouTube, que era uma narração ao vivo pelo canal. Então, eu não narro para todo mundo que está no meu ambiente ali. Eu narro para a galera que está online. Se a galera está gostando ou não, não tem tanto feedback. Claro que eu vejo a galera comentando, mas são tantos comentários, né, que eu só fico com o microfone olhando o jogo na tela, né, também do meu lado, e ao vivo, olhando, narrando. Mais uma vez me convidaram para narrar em Niterói. Foi até bacana, porque eu falei, vai ser narração pelo YouTube, pelo canal? Não, é ambiente, é para você narrar para o espaço. Eu falei, caraca, para o espaço eu nunca tinha narrado. Eu falei, lascou. Aí eu falei, não, eu vou porque vai ser uma experiência bacana, vou entrar nessa. Aí cheguei lá, ela já me deu o microfone sem fio. Falei, caramba. Eu falei, tem certeza que não é pro canal? Eu ainda brinquei assim. Ela, não, pro espaço todo, vamos lá. E aí eu fui me reinventando. Eu fui lembrando de algumas coisas que eu fazia também pro YouTube, né, na época. E, galera,
no caso lá, eu fiquei louco, porque eram 5 categorias. Então, eu tinha que chamar quadra 1, quadra 2, quadra 3, ao mesmo tempo narrar o profissional aqui na minha frente. Foi uma loucura. E é muito difícil porque você não para. Eu tento tirar a hora do almoço, é como uma profissão que não para. Não para, eu quero ir no banheiro. Não dá. Não espera. Não, tem que ir. Você tem que narrar. Não tem outro para puxar aqui. Calma aí. E eu pego a tabela, jogo tal. Aí eu falei, meu Deus do céu, que loucura. Eu prefiro ficar no YouTube. Mas é muito difícil. Muito difícil. Muito mais difícil. Bem mais, né? Fora que você tem que chamar o público que está passando também. Vem acompanhar com a gente ao vivo aqui, jogo tal do fulano. Aí, sem querer, eu posso falar a jogada e o cara, pô, ficou pela rede. O cara vai ficar louco comigo, né? Eu vou tocar nesse assunto ainda. Vou tocar nesse assunto. O Márcio Arruda perguntou o que você acha do bordão. Né? Porque a gente, nos narradores da televisão, né, a gente se acostuma e acaba decorando. Aquele que olha no lance, né? E o Biel Cavalcante tem bordão para o futebol? Então, muita gente me pergunta isso. Foi até uma pergunta interessante. No momento, eu ainda não tenho um certo. Eu estava procurando alguma coisa para incrementar. Tentei fazer alguns testes aqui em casa mesmo, falando. Vou até falar o que eu pensei aqui. Eu pensei em fato verídico, mas não envolve muito o futebol, era em relação a outra coisa. Tipo, o que eu tô falando é fato verídico, tá acontecendo isso. E pensei também em segura o homem. Quando o cara for atacar e, pô, deu aquele ataque, pô, segura ele, pô, lá em cima. Algo relacionado assim eu tava procurando, mas um bordão assim que caiu no gosto da galera ainda não tenho ainda. Tô buscando isso nessa quarentena para quando chegar a narração mesmo, já tá tudo na ponta da língua. De repente, para o Shark Attack, né? Pode ser alguma também. Coisa a ver com tubarão ou com mar. O bordão marca o narrador, né? Sim, claro. A gente, né, quando escuta alguém comentando, você lembra daquele narrador, né? Bingo, né? Pô, você sempre lembra dos narradores. Então, isso eu acho que é bacana você focar nessa questão do narrador aí. Obrigado, Márcio Arruda, pela sua pergunta. Eu até fiz uma live com o Bruno Cantarelli, que ele é narrador de rádio, acho que da Transamérica, não sei se vocês conhecem, ele também trabalha na Band News. Ele até estava falando comigo ao vivo, pô, Biel, eu tenho um bordão, e aí todo mundo da live escrevendo, eu nunca critiquei. Aí ele mandou um abraço para todo mundo, eu falei, caraca, pegou o bordão dele, porque quando o cara faz o gol, né, ele narrou a final, acho, da Libertadores com o Gabigol, fazendo aquele gol, e aí eu nunca critiquei, porque tem a narração dele no Instagram. E aí todo mundo botando, eu falei, pô, vou colar nele aqui, vou também catar um bordão pra mim. Tem que andar com os bons pra você ficar bom também, pô. É verdade, é verdade. Aproveitar que a gente está na metade da live, gente, falar um pouquinho sobre o projeto Gente Como Você. Projeto Gente Como Você é um projeto social que tem como principal interesse, o principal fundamento do projeto é trazer informação para as pessoas que estão em casa, né, de diversos assuntos. Então, se você tem interesse de bater um papo com a gente, de contar a sua história de vida, de contar a sua experiência profissional, de falar sobre sua superação, sobre o seu negócio, sua atividade, manda um direct para a gente, tá? Que a gente analisa o tema. Se o tema não foi recente, a gente vai e bate um papo. Todo domingo a gente lança as lives da semana. Esse domingo agora, as lives, a semana que vem já está toda fechada. A gente ainda tem alguns dias da semana do dia 29. Então, manda para a gente. Esse domingo agora a gente lança as livezinhas. Lembrando que na terça-feira a gente vai estar com a presença do Ronaldinho do Leme, jogador de futebol, faixa preta, já disputou circuito, campeão de squash. O cara é poliesportista, né? E o Gente Como Você tem a campanha do agasalho. Né? Se você precisar de um chamado para o elevador, se tiver roupas para doar, cesta básica, material de higiene, manda um direct para a gente, que a gente passa. Nós estamos arrecadando nesse mês de julho agora, final de junho, mês de julho, para ajudar quem precisar nesse inverno que está chegando aí. Biel, como narrador, eu fico imaginando, claro... Rapidinho, já que você comentou, né? Parabenizar, né? Porque muita gente não tem essa atitude, né, da questão do agasalho, e mandar também um abraço aí pro Rômulo e pro Renatinho
Blau Blau, para quem não conhece também aqui da Santa Clara, e falar que o Rômulo falou que quer voltar a jogar para ganhar de mim, que ele escreveu aí. Só vou te lembrar uma coisa, Rômulo. Você e Fernando Bento Cebolinha, contra eu e Renato no campeonato que aconteceu no Recreio. Pô, você não vira bola, cara. Eu e Renato ganhamos do Marcinho na final, jogo épico, campeões. Pô, não tem como, Rômulo, não tem como. Se aposenta. Já tô aposentado, mas ainda, ó, 18-0 você. É melhor ele ficar mesmo com os peixes dele e com o açaí dele lá do Amazonas, porque futebol acho que não dá para você não, meu amigo. Biel, acredito que assim, né, eu fico imaginando, você como narrador de eventos que tenha público, né, que tenha torcedores, que tenha família dos atletas, né, alguma vez você já foi ofendido ou sofreu uma intimidação por parte de algum torcedor, por parte de algum atleta? Não precisa citar nomes, tá? Não precisa citar nomes, não. Mas já teve isso? Então, Paulo, assim, pelo contrário, claro que já teve, claro, mas por ser canal do YouTube, na maioria das vezes, muita gente não reclama. Muita gente não reclama, fala, tá ótimo e tal. Mais uma vez, botaram a minha mesa do lado da quadra. E eu fui falar, acho que o rapaz foi fazer um lance e eu falei, coisa de louco, de maluco, o cara zuniu a bola. Isso, cara, viralizou, os caras copiaram o vídeo. E o cara veio em cima de mim, como é que você fala um negócio desse? Eu falei, cara, você surtou na quadra, tá ao vivo. Eu vou falar o quê? Que você fez carinho na bola, velho? Não tem como. Ele zuniu a bola, e aí veio em cima de mim, ficou chateado. E aí ele foi antidesportivo, né? Acabou sendo desclassificado. Eu falei, aí, a culpa não é nem minha. Eu só tô aqui no meu papel de narrar. O que você tá fazendo aí depende de você, não de mim. E também teve um fato muito curioso na questão pro YouTube, foi em Niterói, se não me engano, num campeonato em Niterói, que eu tava narrando e tudo, eu falei, vou tirar minha hora de almoço. Aí nisso fui almoçar. Aí do nada veio um rapaz lá que cuida da tecnologia. Bial, tá falando lá ao vivo, lá que você tá falando a questão de ser preso e tudo. Eu falei, cara, não é impossível, eu tô almoçando, velho, não tô nem falando. A galera lá fica ao vivo botando várias resenhas, falando de aposta, e escrevem de tudo, né? Você não pode entrar na pilha, a verdade é essa. Escrevem de tudo. E aí eu acho que um rapaz escreveu, porque alguém assumiu o microfone no meu lugar. Algum rapaz escreveu, você vai ser preso porque você está apostando e não vai pagar. Você não vai pagar o valor que está aí. E aí alguém comentou alguma coisa no microfone e acharam que tinha sido eu. E aí vieram em cima de mim. Falei, galera, não fiz nada, estou almoçando e tudo. Se quiser rever o vídeo aí, não fui eu. Aí reviram, não tinha nada a ver comigo, eu estava almoçando mesmo. Mas fora isso, só elogio. E claro que sempre tem uma crítica construtiva, eu sempre pergunto para as pessoas, você acha que eu posso melhorar nisso, naquilo? Mas, assim, de me ofender mesmo, de chegar a intimidar, nunca, nunca. Pelo contrário, a galera tem um carinho muito grande e, assim, me oferece tudo do bom e do melhor. Claro que algumas estruturas, né, são algumas precárias e tudo, a gente até entende, porque também envolve muitos... Perdão. Me ligaram aqui. Envolve muito isso aqui, né? Envolve patrocínio. E a gente sabe que é difícil montar um evento hoje em dia. E assim, né? No início do nosso bate-papo aqui, quem te levou para começar a narrar foi o Léo Tubarão, né? Léo Tubarão, ele que me botou nesse meio aí com fute mesa. E no torneio, né, em que o Léo Tubarão tá numa final e você tá narrando, nunca foi assim, pô, cara, o cara tá, né, quando o Léo Tubarão faz o ataque, ele pô, mas quando o adversário faz, ele Isso não rola. Você é completamente imparcial nesse momento. É igual um jogador, por exemplo, tô narrando, dá um exemplo, Fluminense e Botafogo, pô, seu tricolor, gol do Fluminense, aí gol do Botafogo não pode, porque o cara, né, eu acho que tem que ser imparcial, cara, Não não tem pode. como. Não tem como, porque é o seu trabalho, é a sua profissão. Claro, você tem o seu lazer, é diferente. Se eu narrar, digamos, o Bruninho, é um menino conhecido aí no ramo do futebol e profissional. Pô, ele faz cada jogada sensacional. Cara, eu fico babando. Aí o cara que joga contra ele é um menos conhecido, não tem tanta técnica. Eu não posso... ele atacou. Aí o outro rapaz, sensacional o Shark Attack. Parece que eu tô torcendo para ele. E eu não posso mostrar isso, transparecer para a galera que eu tô torcendo para alguém, entendeu? Pelo contrário, tem que ser imparcial, falar
O que eu falei de um, falar de outro. Aí ele errou também. Quando ele errar também, falar a mesma coisa. Na hora da entrevista, às vezes eles chamam para fazer uma entrevista ao vivo, quando dá um intervalo do jogo. Ah, Juninho, como é que você se sente jogando esse torneio? Como é que foi você vê o seu retrospecto, a sua atuação nesse jogo? Se eu fizer uma pergunta diferente para o outro, ele vai achar que eu gosto mais dele do que do outro. Então, tem que ser totalmente imparcial. E é difícil ser imparcial? Às vezes você tenta ser Confesso que às imparcial vezes, sim. e acaba favorecendo, né, mais aquela pessoa que você não tem tanta intimidade ou que não goste tanto, né? Sim, É sim. complicado. Muito. Muito. Eu já narrei um jogo de uma pessoa que eu não gostava, eu já tive problema com essa pessoa, essa pessoa também comigo. Mas, infelizmente, é do jogo. Ele se inscreveu, ele nem sabia que eu ia narrar, ele tomou um susto, né? Porque eu cheguei lá, me convidaram, me ligaram, Biel, vem narrar. Eu já sabia, já sabia que ele ia jogar o torneio, mas eu não fui pensando nele. Eu falei, cara, eu vou porque para mim é uma vitrine boa, também o retrospecto. Quando eu cheguei lá, ele tinha que passar na mesa para pegar o uniforme, né? Eu tava com o microfone, com a caneta, escrevendo quem pegou, quem não pegou. Falei, ele vai ter que vir aqui, velho, não tem como, vai ter que falar comigo. E aí, eu quero ver agora, vamos ver. Foi lá, me cumprimentou, tomei até um susto. Me cumprimentou, falou direitinho comigo. Eu falei, não sei se é porque tá na frente da galera e tudo. Mas, assim, também, se gostou ou não, eu tô lá para narrar e ganhar meu dinheirinho e também ser conhecido. Então, tô nem aí pra ele. Biel, e os erros, né, cara? Eu fico imaginando. Eu cometo erros demais nessas lives aqui. Olha que as primeiras, então, que eu não estava à vontade, dava aquele frio na barriga, né? Cometia erro de português, cometia, nossa senhora, erro de chamar, trocar o nome da pessoa, né? Falar que o convidado de amanhã era outro cara e não é. Como é que é lidar com isso? E é engraçado, às vezes, você ri de algum erro que você Fico fala? Como é rindo, que é fico isso? rindo. Porque a gente aprende com os erros, a verdade é essa. A gente aprende com os erros e, assim, a gente tem muita coisa para fazer no dia a dia. Então, a gente acaba, cara, chega no dia lá, tô com a cabeça, pô, cheia de coisa, pensando já o que tu vai fazer na outra semana, no outro dia, ou o que você tem que fazer no dia ainda. E, assim, já errei muito, confesso que já errei muito, mas aprendi bastante errando, né? Porque só assim a gente aprende. E errava muito no fute-mesa, porque no fute-mesa eu não conhecia ninguém. E era muito rápido, é muito dinâmico, como eu falei lá no começo da live, é muito dinâmico. E eram jogadas que às vezes eu não conhecia. Então eu mesmo inventava. Pô, o cara deu uma chilena invertida voadora. Eu mandava assim, a galera começava a rir. Eu falei, pô, tá dando certo, continua. Trocava muito nome também. Era muito. Misto é mais fácil, né? Porque não tem como errar tanto. Mas quando é só masculino, eu não conhecia a galera, eu olhava pela camisa. O 1 levantou pro 2, aí o Marquinho defendeu. Aí todo mundo, quem é o Marquinho? 1 ou 2, ou o cara do outro lado. Então eu errava bastante. O futebol, mal ou bem, assim, não erro tanto, porque eu já conheço muita gente que joga. Então, quando você já conhece os nomes, já conhece a maneira como se portar e tudo, eu erro menos. Mas o futebol, eu confesso que eu errava muito. Errava muito. E, assim, a galera toda hora escrevia, não, você errou o nome, é do fulano. Teve uma vez também que eu narrei, que era como se fosse a Copa do Mundo de futebol, que foi em Niterói. A gente chama de Road Futebol. Então vem galera da Alemanha, galera da Itália, claro, a galera defendendo o Brasil. Imagina, narrar em inglês, loucura. Já não sou tão fluente, né? Mas imagina, eu prefiro o espanhol, mas imagina narrar em inglês. Era uma beleza minha narração, eu só ria. Todo mundo ria na live. Entrevistar o alemão, aí o alemão ficava olhando assim pra mim, tipo, o que ele tá falando? Eu falei, pô, é isso aí, é isso aí. E sem edição, né? Sem, sem edição. E todo esporte que você vai narrar, né? Para um narrador, para você, Biel, tem que conhecer as regras, né? Sim, sim. Tem que conhecer as regras, porque senão todo mundo pode virar narrador e falar qualquer besteira, né? Pelo contrário, até me chamaram uma vez para narrar altinha. Eu neguei, falei, olha, desculpa, não sou de fazer isso, mas isso acontece. Eu ainda preciso estudar um pouco a altinha, porque é um esporte que está crescendo. Claro, todo mundo já conhece a altinha de anos, mas profissionalmente mesmo, agora campeonato e tudo, eu tenho que conhecer um pouco mais. Porque é um quarteto, são jogadas que eu não conheço. Letra voadora vale tantos pontos. Eu não sei essa pontuação, eu não tenho acesso à tabela, eu não conheço, porque são 4 jogando e mais uma reserva. Então,
aí é uma quadra contra outra quadra ao mesmo tempo. Então ia ficar assim muito complicado. Então eu precisaria estudar uma maneira de como narrar, conhecer um pouco a galera da Altinha, assim, né, que frequenta os torneios. Mas é difícil, é difícil. Tem que dar uma estudada e conhecer. Não é só chegar no dia e narrar. Chegar um dia antes, ver quem vai jogar, conferir o público. Também a questão do dia, se está chovendo, se está sol, importa bastante também. Porque eu posso falar esse dia é chuvoso, muita coisa importa. Galera, não jogar o lixo se tem um patrocínio lá de comida. Mostrar para a galera não sujar a praia. Então, muita coisa influencia. Essa questão de fora ou dentro do futebol, né? Pô, Não já sei tem que muito lá. problema. Eu fico imaginando. Deve ter Você muito narrar problema. que a bola foi dentro, o jogador olha para você, foi fora. Não, e um Manda. fato curioso foi que foi uma final. Foi uma final. Pô, final loucura. Todo mundo, a arena lotada, todo mundo gritando de um lado, a torcida do outro. Começou a chover. O jogo pegando fogo, era melhor de 3 sets, cada um tinha ganho um. E o tie-break acho que era de 15. E a galera gritando, xingando ao vivo. Eu falei, que isso, que loucura. Eu falei, vou ter que continuar, não posso fazer nada, né? E o microfone dando choque, porque às vezes a gente passa o fio por baixo da areia, mó perrengue. Eu falei, não, eu tenho que continuar, vamos lá. Eu botei um papel, dava o meu jeito. E o engraçado foi que teve um lance, porque eu fico no meio, né? Então a bola veio assim do outro lado, eu não consegui ver direito. Só que ela passou por trás da antena. Né? Então, assim, quando toca na antena, passa por trás da antena, já é fora, a bola já é ponto da outra Já. dupla. Eu não tinha visto que tinha passado por fora da antena e ela bateu na linha. Falei, ponto sensacional. Aí, pô, já vieram para mim. Pô, foi ponto, não sei o quê. Aí o juiz lá de linha deu ponto. Eu falei, pô, cara, eu vi ponto. Aí chamaram meio que o VAR, né? Vieram na telinha aqui comigo, entraram lá na cabine, olharam. Pô, a bola foi fora, você tá louco, não sei o quê. Eu falei, cara, é difícil, não dá pra ver tudo. Imagina o árbitro de futebol. É Imagina o árbitro, difícil. né? E influenciar bastante no resultado, porque era o match point, né? Então, cara, muito complicado, muito complicado. Mas aí eu falei, ó, quando eu narrar aqui agora, a decisão é do árbitro, não é minha. Se eu narrei fora ou dentro, aí eu vou corrigir, claro, mas a palavra final é do árbitro. Tanto que tem um árbitro central e tem um de linha. Mas foi chamar o VAR, chamar o VAR. Ó, tá aí um cara aí, ó, aí embaixo aí que botou umas bolinhas, o tal do Eduardo Robilota, O mineirinho. Mineiro, meu freguês. Se tu erra uma narração dele falando que a bola foi dentro e foi fora, rapaz, ele quebra, ele acaba com o torneio na hora, Vai ficar no meu rapaz. ouvido, vai falar um mês no meu ouvido. Ele já fala até hoje, que eu jogo redinha com ele, né? Um contra um. Ele fala toda hora, vamos apostar um coco, vamos apostar um coco. Aí quando perde, não fala, mas quando ganha, todo mundo da praia já sabe. Um mês já todo mundo perdeu pra ele, perdeu pra ele. Esse é o menino. Biel, e essa questão você falou, né, do choque do microfone, essa É questão de triste. falta de logística, né? Muitas vezes, você ser chamado para um torneio e você chega lá, o microfone não está funcionando, a caixa de som não está funcionando, não tem mesa, não tem cadeira, não tem guarda-sol, um calor em excesso, não tem a água, você disse que leva, né? Mas não tem um banheiro próximo, né? Como é lidar com isso, né? Porque esses torneios de praia são bem complicados, essa questão de logística, né? Então, muito difícil, muito difícil. Até pela questão da distância, tem muito torneio que às vezes é longe. Isso é de menos para mim. Se eu ver que dá para eu ir, é viável e também tem um retorno bacana, eu vou. Teve até um de Bom Jesus de Itabapoana, uma coisa assim relacionada, que o cara queria que eu dormisse lá, ficasse 3 dias narrando, aí a comissão era muito, muito pouca, e também a questão, poxa, ele queria que eu pagasse hospedagem. Eu falei, pô, cara, desculpa, não é que tô, eu tô lá em cima, caramba, me achando. Pelo contrário, pô, tu vai me dar um valor para eu narrar e eu vou pagar a hospedagem, ou seja, eu vou de graça, ainda tem a condução, gasolina, então, cara, fica meio complicado. Mas a questão da infraestrutura, assim, tem alguns torneios que são muito bons, fala até o do Léo. Léo bota uma cabine lá, aparelhagem de som, né? Tem QR Code, tem tudo direitinho, nada a reclamar. Mas teve um torneio que eu não vou citar o nome, que eu já fui, até longe daqui,
que eu cheguei lá na época e, assim, a caixa de som não estava funcionando. Aí o microfone, arrumaram o microfone lá, Mandrake. Não, tenta aí, tenta aí. E o som baixinho, né? Porque conseguiram botar um amplificadorzinho pequenininho. Falei, pô, cara, com todo respeito, eu vim aqui para narrar para você. Mas narrar com o microfone, pô, que tá quebrado. Com um amplificadorzinho que não... Pô, Uma não faz JBL som. pequenininha. Pô, e ainda não tinha um guarda-sol. Claro, me deram uma mesa e falaram, você quer amendoim? Quer comer amendoim? Eu falei, cara, olha só, o que eu combinei com você? Eu peço o valor, né, do cachê, e, cara, narra o que você quiser, fala o que você quiser, e também peço a questão do almoço e uma camisa do evento, para estar caráter do evento. Pô, me deram, quer um amendoim? Eu falei, pô, cara, eu combinei contigo o almoço. Se tu quer me dar um amendoim, aí fica complicado, sabe? Mas acabou que nesse evento eu não narrei, eu fui para narrar, não narrei. Acabei que eu joguei o torneio, me botaram para jogar o torneio numa categoria mista. Cheguei em segundo lugar, ainda recebi a premiação e ainda recebi por ter ido narrar, mas aí a culpa não foi minha, que não estava funcionando. Pô, eu falei, infelizmente a culpa não é minha, cara. Desculpa, vocês que já tinham que ter visto isso. Tanto que eu sempre chego bem antes para fazer uma passagem de som testando, né, sentir o ambiente, ver a galera. Mas a culpa não foi minha. Foi complicado esse dia. E também o dia do Infraestrutura choque, né? zero. Perdão, não escutei. Infraestrutura zero. Nesse foi zero. E também o dia do choque começou a chover. Só que nesse caso não tem muito o que fazer. Por mais que você tenha a tenda, né, e tudo, sempre tem que passar a fiação por baixo da areia. Cara, começou a chover, começou a alagar ali, né, perto, porque a tenda estava próxima do calçadão, começou a fazer poça. E eu entrevistando do nada o negócio. Eu falei, caraca, tá dando um choque. E ao vivo, a galera rindo pra caramba. Eu entrevistava o cara e falava, ó, cuidado que tá dando choque. E o cara, não, tudo bem. Aí, às vezes, o cara encostava aqui a boca sem querer pra falar. E mal bem a saliva também, né? Aí eu consultava, porque eu tomava mais choque ainda. Eu falei, caraca, mas não adianta falar com esses caras, mano. Não adianta, eu ficava possesso. Só tomava choque. Saí de lá, então, 220 por hora. Cara, tem muitas histórias mesmo para contar. Você me falou que realmente o teu desejo, né, é a licenciatura dentro da educação física, né? Perfeito. Hoje você está estudando educação física, né? E quando se formar, vai tentar fazer uma licenciatura para Isso. lecionar dentro da educação física. Tem muito a ver, né? Se a gente for pensar em improviso, técnica, né? Da narração entre a licenciatura, a dinâmica, né? Tem a ver? Foi alguma coisa que te levou, uma coisa te levou para outra ou não? Então, sempre gostei bastante do esporte, né? E também, assim, eu invisto bastante na questão de ser visionário, de, caraca, eu já penso lá na frente no que eu vou fazer. Então, eu juntei uma coisa com a outra, claro que a educação física, pela questão esportiva, eu vi que seria um ramo muito bom para mim, por morar aqui em Copacabana, ter a facilidade da praia, até o próprio futebol que estava crescendo, então eu falei, caramba, eu posso também dar aula disso, e realmente hoje eu dou aula numa escolinha, e juntei a questão da narração. E a licenciatura, no caso, veio porque me chamaram para trabalhar na época no colégio. No colégio que eu estudei, no caso. E assim, não poderia, né? Porque quem faz bacharelado não pode ter um estágio no colégio, porque só pode ser licenciatura, quem faz licenciatura. E eu tive um feedback muito bacana, porque eu estava dando aula lá de handball, de basquete, e sempre chegava o dia do professor, ganhava um presentinho, a galera sempre brincava comigo. Poxa, você tem muita paciência, porque tem que ter paciência. Muita gente não tem paciência com criança mais nova, ou então até mesmo a galera que tem deficiência, né? Hoje a gente tem muita gente com síndrome nas escolas que muita gente não conhece, então não quer fazer aula de educação física, ou então tem vergonha de expor o corpo. Caramba, ele corre mais do que eu não estou afim de correr para ser ridicularizado. Então eu tinha muita paciência, então eu ajudava todo mundo, botava todo mundo para brincar, diversão. Sempre trabalhei também com colônia de férias, quando me chamavam, trabalhei já no Clube do Botafogo. Foi uma experiência também única, bem bacana, e a cada emprego que eu vou pegando, assim, eu vou, caramba, tendo um feedback bacana e vendo que é aquilo que eu escolhi, sabe? E a licenciatura, nesse caso, entrou porque eu quero dar aula em colégio, por isso que eu quero fazer licenciatura. Não gosto, confesso que eu não gosto muito de academia, de ficar, no caso, tem que fazer estágio da academia, mas ficar no salão,
Poxa, faz 3 de 10 aí, entendeu? Aí, tá bacana, agora faz mais 3 de perna. Eu confesso que eu não gosto muito. Eu até brinco que eu jogo sempre nas 11. O que eu oferecer, eu tô pegando, né? Tô indo, fazendo, mas eu prefiro essa interação, esse contato com a galera, com a criançada também. Até mesmo dar aula em faculdade, já pensei, né? Porque eu sempre falo, não tenho vergonha de falar, de expor o que eu penso, ou de dar uma aula. Você tem vergonha? Beleza, de você, mas eu não tenho. Então, acho que uma coisa juntando a outra, eu consigo unir uma coisa só. Não, bacana. E você pode continuar com as duas, né? Você pode Posso ser um sim. professor de educação física em colégio e eu acho que dá para você levar também a Sim. questão da narração de futebol. Fora que para mim é até uma coisa bem bacana, porque é um algo a mais. Então, uma coisa que eu posso oferecer a mais, né? Sempre que eu tiver alguma coisa para somar, eu vou correr atrás. Sempre, sempre. Sempre quero fazer o diferencial, ser o diferente, fazer a diferença, né? Porque igual todo mundo faz. Então, fazendo diferente, eu acho que você não é só mais um, você é o cara, né? Eu não sei os números, né? Mas assim, parece que todo mundo que faz educação física costuma ir para essa questão de academia, personal trainer, né? É, e não foca outros objetivos, outros segmentos dentro da educação física. É Sim. legal. E era uma das disciplinas que eu mais gostava quando eu estava no colégio, era educação física, né? Era uma das que eu mais gostava também. Era educação Mas, física e aula de religião. aula de pô, era uma beleza. Vamos orar agora, não fazia nada. Ficava só lendo Essas livro duas lá. eram sempre 10 no boletim. Essas que me salvavam. Pô, não veio uma nota boa. Eu falei, olha, educação física e religião, sempre tem 10. Pô. Mas da educação física, caramba, tá vendo? Aí, ao vivo, eu esqueci que eu ia falar, tá vendo? Às vezes acontece, pô. Mas aí sabe o que foi bom que você esqueceu que você ia falar? Porque o reloginho já vai apontar 2 minutos pra gente aqui. Passou rápido, que isso. Passa rápido, passa rápido. Essas lives são muito boas. Uma live que foi divertida demais, cara. Pô, rimos. Quem está nos assistindo aí não parou de mandar bonequinho, o smilezinho sorrindo. Foi muito boa. Já estou até com a boca doendo aqui de tanto rir. Biel, gostaria de te agradecer muito esse teu tempo aí, ter participado da live, ter contado essas histórias aí dos esportes de areia aqui da Zona Sul, as narrações, as reclamações, né, essas dificuldades que realmente o narrador esportivo tem, né, e quem assiste, né, os eventos e quem vê lá as lives no YouTube, as transmissões, não tem ideia o que vocês passam, né, as dificuldades, os treinamentos. Então, foi muito, muito, muito legal a tua live. Avisar a todos que estão nos assistindo, quem chegou tarde, quem não pôde ficar, a live vai estar gravada no IGTV, vai estar lá disponível no nosso canal do YouTube, Gente Como Você, e nas nossas redes sociais. Quem ainda não curte o Biel, @Biel Cavalcante _ e o Gente Como Você, @gente _ você. Siga a gente. Biel, meu muito obrigado, e você tem aí 1 minuto e 30 segundos. Tu conhece o reloginho melhor que ninguém, para deixar seu recado aí para todo mundo. Paulo, obrigado. Tá muito bacana essa interação da questão das lives, porque você conhece um pouco também do próximo, né? Você também você aprende com eles, né? Você tem uma experiência também. Claro que cada um tem uma história, cada um vem de um lugar, mas quando a gente para aqui um pouquinho, tira 1 hora, né? Porque no caso é 1 hora que tem de live para contar, rir um pouquinho, então é bem divertido, eu te agradeço. Muito bacana também você ter criado esse Gente Como Você, e para a galera expor justamente, né, o trabalho ou algo relacionado que faz, e mandar uma mensagem para todo mundo que, cara, se você tem vergonha ou procura alguém para conversar, ou você sofre de algum problema, alguma coisa do tipo, procura um profissional de educação física também. Enfim, na questão da narração, que eu posso falar para vocês também não terem vergonha e, cara, se dá vontade de fazer, se você tem vontade de fazer alguma coisa, corre atrás e é isso. Valeu, Biel. Forte Obrigado, abraço. Paulo. A gente se vê na praia aí quando estiver liberado. Vamos tirar só uma foto aqui. Sorri aí que eu vou tirar uma foto nossa aqui. Bora, vamos lá, vamos lá. Foi? Foi. Manda Tamo lá. junto, Obrigado. Biel. Abração, cara. Obrigado Fica a com todos Deus. aí.